Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 4. Vamos começar lendo do 2 a seguir, que vai falar assim. E disse-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que uma certa mulher, né, chegou até Eliseu, né, com uma causa para ele resolver, que ela não conseguiria resolver. E muitas vezes somos nós, diante do Senhor, com causas impossíveis que nós só não conseguimos resolver. E aqui a palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela não foi se lamentar, né, para os seus vizinhos, pedir ajuda aos seus vizinhos, né, para que os credores aqui, né, não levassem os seus filhos. Porque a palavra do Senhor vai falar que o marido dessa mulher era um dos filhos dos profetas. Então este homem, ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor, porém veio a falecer, né, e deixou uma dívida. E essa dívida gerou um desespero para essa mulher, porque a palavra do Senhor vai falar que ali os credores, né, não querendo perder, né, aquele dinheiro, foram buscar os filhos dessa mulher, né, para serem escravos. E aqui ela, em um ato mesmo desesperado, ela ainda foi até a pessoa certa. E através dessa palavra aqui, o Senhor nos pergunta: será que nas tuas horas, né, de extrema preocupação, necessidade, você tem ido buscar resposta, né? Buscar um socorro na pessoa certa, como essa mulher fez? Aqui nessa época aqui, eles tinham os profetas, né, para poder consultar o Senhor por meio deles. Mas hoje, na nossa época, né, a gente tem acesso, né, livre ao Senhor. É só entrar para teu quarto, né, fechar a tua porta e buscar o teu Deus, aquele que pode solucionar todos os teus problemas. E o Senhor fala conosco através dessa palavra. Não tem problema que eu não possa solucionar. Então somente chegue até mim, né, busque de mim. Não sai contando, né, para quem não resolve, para quem não pode resolver o teu problema, mas seja sábio como essa mulher foi. Ela foi a pessoa certa, a quem poderia resolver, né, o seu problema. E a palavra do Senhor vai falar que ele pergunta para ela: o que te hei de fazer? Declara-me o que tens. E o Senhor pergunta também para nós nesse dia: o que tu tem? E muitas vezes nós vamos estar igual essa mulher aqui, né? Senhor, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de força, eu só tenho um pouquinho de fé. Eu só tenho aquele pouquinho, né, de oração com o Senhor, aquele pouquinho de busca. E o Senhor está falando: persevere nesse pouquinho que tu tem. Porque é com esse pouquinho que tu tem, que tu muitas vezes nem dá nada por ele, que eu vou te dar estratégias, que eu vou te dar vitória. E a palavra do Senhor vai continuar falando aqui no 3. Então ele disse: vai para a tua casa e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos. Aí ele ainda fala mais: vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. E às vezes é o Senhor, né, conosco. Às vezes o Senhor nos dá uma direção, nos manda fazer algo e nós nos sentimos incapazes, né? A gente sente que o que a gente tem é pouco demais para oferecer a outra pessoa. E aqui também o Senhor nos ensina, né, através dessa palavra aqui sobre essas vasilhas vazias, né? Quantas vasilhas, né, vazias tem perto de você? E você não se disponibiliza, né, a ir até essas vasilhas, né, vazias, que pode trazendo para os nossos dias de hoje, pode ser o que? Um vizinho,
vazio da presença do Senhor. E muitas vezes você não se disponibiliza aí, né? Levar uma palavra porque você acha que o que você tem é pouco demais. Não vai surtir efeito e o Senhor está falando. Vai até essas vasilhas, né? Vasilhas. E vai lançando desse pouco que tu tem. Ainda que seja só um pouquinho de sabedoria. Ai, Senhor, eu não tenho nem sabedoria para falar da tua palavra para alguém. O Senhor está falando. Vai com esse pouquinho, igual essa mulher falou, né? Para o profeta, que ela só tinha uma vasilha, né? Ela só tinha um pouco de azeite. Ele falou, vai até os teus vizinhos. Pega vasilhas emprestadas. Então o Senhor fala, né, conosco. Quantas vasilhas, né, vazias tem ao seu redor. E muitas vezes você não lança, né, um pouquinho desse teu azeite sobre elas. Porque o Senhor continua, né, falando conosco, né, que Ele é quem nos dá estratégia. Então o Senhor deu estratégias, né, a essa mulher por meio do homem de Deus, aqui por meio de Eliseu. E o Senhor continua falando. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Então o Senhor está falando, né? Vai enchendo essas vasilhas aí que está ao seu redor, né? Que estão todas vazias, e você achando que você tem tão pouco. Mas quem faz o milagre, quem faz surtir a palavra, né, sobre essas vasilhas, não é você, não é a sua palavra. Não é sobre você, é a palavra do Senhor mesmo. É quem se preenche por si só, porque o Senhor, Ele é a própria palavra. Nós só temos que fazer a nossa parte, né? E até pessoas, abrir a nossa boca e falar do Senhor, porque quem enche é o Senhor. E aqui, irmãos, no 5 vai falar assim: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então, o que o Senhor fala conosco, né, através dessa palavra? Quem determina, né, o tamanho do seu milagre também é você. Quando Eliseu deu a estratégia que essa mulher vai até os teus vizinhos, né, pede vasilhas vazias, não poucas, e deita o azeite, né, sobre elas, o Senhor estava falando, né? Quanto mais vasilhas você pegar, quanto mais vasilhas você encher, mais o Senhor vai te dar para você ter. Não vai faltar, o Senhor vai multiplicar. A palavra do Senhor vai falar aqui que quanto mais ela enchia, mais azeite saía, né, da sua botijinha ali para encher aquelas vasilhas vazias. E a palavra do Senhor ainda fala mais. Que o azeite só parou quando ela falou: me dá mais uma vasilha. E o seu filho falou: acabou as vasilhas. Quando acaba as vasilhas, aí sim acaba o azeite. Mas enquanto tiver vasilha e você estiver enchendo, você estiver derramando desse azeite que o Senhor te deu, não vai cessar o azeite. Só cessa quando acabar as vasilhas. Aqui, se essa mulher tivesse mais vasilhas, se ela tivesse pegado mais vasilhas, ela ia ter mais azeite ainda para encher. O Senhor fala conosco: não vai acabar. Só vai acabar se você parar de encher. O que o Senhor fala conosco? Que esse azeite que Ele te deu, Ele vai jorrar em você. Quanto mais você usar desse azeite, que é a palavra do Senhor semeando, né, sobre a vida do seu próximo, mais o Senhor vai te dar palavras. Quanto mais você derramar desse azeite, mais você vai ter, não vai acabar. Essa palavra que o Senhor me trouxe, né, para compartilhar com os irmãos nesse dia. Você pode achar que é pouco, né? É pouco, é pouquinho, minha sabedoria, eu não sei nem o que falar. Mas é o Senhor quem vai multiplicar esse pouquinho, como Ele fez aqui, né? Na vida dessa viúva aqui.
Ela tinha um pouquinho, né, de azeite, ela pegou várias vasilhas e essas vasilhas todas foram cheias e só cessou o azeite quando cessou as vasilhas. Então não pare achando que é pouco que você tem. Uma palavra só que você lançar a uma vasilha vazia assim do Senhor, um ser humano que está vazio, né, da presença do Senhor, já surte efeito, porque não é a sua palavra, não é sobre você, é a palavra do Senhor. E é o Senhor mesmo que faz, né, com que a palavra lançada sobre a vida de alguém, né, encontre cumprimento, porque a palavra não é sua, a palavra é do Senhor. Você só tem que fazer a sua parte, como essa mulher fez. Que ela pegou as vasilhas, né, e ela começou a encher. Da maneira que ela foi, né, enchendo, o Senhor foi dando mais azeite para ela ainda. Quanto mais você usar, mais você vai ter. Quanto mais você fazer, mais o Senhor vai te dar. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia. O Senhor não permitiu com que essa mulher ficasse na vergonha. Essa mulher era casada, né, com um filho de profeta. Ela era casada com um profeta e o Senhor não permitiu que a vergonha entrasse na casa dela. Mas por quê? Porque ela se levantou. Ela se levantou e foi buscar, né, uma resposta do Senhor, uma direção, e o Senhor deu a direção e ela cumpriu ali aquela direção e o Senhor honrou a fé dessa mulher. A palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela, depois que ela encheu, né, todas as vasilhas, ela voltou até o profeta. Um minuto, irmãos. Azaf, baixa aí o volume do celular que tá atrapalhando. Ela encheu, né, quando ela foi até o profeta falar, né, que as vasilhas, né, estavam todas cheias, né, que o azeite ali tinha multiplicado, ele deu mais uma direção para ela, porque ela não recebeu o milagre só e depois quis fazer, né, por conta. Não, ela continuou buscando direção da parte do profeta. E o Senhor já nos dá outra lição aqui através dessa palavra. Quando o Senhor, né, multiplicar aquilo que Ele te deu, não ache que você já sabe o que fazer. Não continue sendo humilde como essa mulher. Ela voltou lá até o profeta e ela foi falar para ele, né, o que tinha acontecido. E mais uma direção ele deu para ela. Ele falou: agora vai, vende o azeite, paga o que tu deve e tu e teus filhos vivei do resto. Então, irmãos, o importante é não nos esquecermos do Senhor. Ainda que o Senhor te entregue aquilo que tu tem buscado da parte do Senhor, mas continue buscando direção da parte do Senhor. Porque sem a direção que o Senhor nos dá, nos perdemos, não sabemos para onde ir nem o que fazer. Mas essa mulher não. Essa mulher sábia, ela continuou, né, buscando o Senhor, mesmo depois da bênção, né, acontecer ali, mesmo depois da multiplicação ali sobre a vida dela, mesmo quando veio a prosperidade, vamos falar assim, sobre a vida dela, que foi a multiplicação ali daquele azeite. Mas ela continuou, né, dando a honra e a glória ao Senhor. Ela foi humilde, ela foi lá novamente perguntar, né, o que eu faço agora? E ali o Senhor continuou dando, né, estratégias, direção para ela. E é assim que temos que ser, né? Não devemos nos esquecer do Senhor, né? Quando a estratégia que o Senhor nos der chegar e chegar a bênção também para a nossa vida. Continue buscando as direções da parte do Senhor, para que você não venha tomar decisões erradas, né? E se perder ou não saber nem o que fazer com o que o Senhor te entregou. Mas seja sábia como essa mulher foi. Continue buscando do Senhor. A nossa busca pelo Senhor tem que ser diária. Nós não sabemos dar um passo sem a direção do Senhor. Porque se você for dar um passo sem a direção do Senhor, você pode tropeçar, pode cair. É como se a gente, quando anda sem a direção do Senhor, andasse no escuro, sem saber aonde é que está pisando, sem saber para onde está indo.
Mas quando buscamos a direção do Senhor, Ele nos leva ao lugar certo, Ele que nos direciona ao lugar certo, Ele que nos mostra o que temos que fazer, Ele que nos fala qual é o próximo passo. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é o Deus que fala, Senhor, nos mínimos detalhes através da tua palavra. Gratidão, Pai, por falar conosco. Gratidão pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com a nossa vida. Gratidão porque acordamos mais um dia. Mais um dia temos o privilégio, de recomeçar. Pai, desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor, tu com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que também o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.